Olá, bom dia, boa tarde, a paz do Senhor, boa noite para a sua vida, onde você estiver. Compartilhe vídeo neste canal, vários temas para a sua edificação, se inscreva, envie para os seus amigos vídeos e vamos juntos propagar a palavra de Deus. Vai até o fim desse vídeo. Não assista apenas uma parcela, alguns minutos. Tenho certeza que você será edificado. Faça comentário aí no YouTube, também no Facebook, enfim. Vamos fazer diferença. Romanos capítulo 8 e o versículo 1. Agora, pois, já nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Versículo 3. Porquanto o que fora impossível a lei, no qual estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne, pecaminosa, no tocante ao pecado. Com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. O versículo 5. Porque os que se inclinam para a carne cogita das coisas da carne, mas o que se inclina para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. É entendido que nós temos três grandes inimigos: a carne, o diabo e o mundo. O mundo está falando do sistema que é gerado pelos corações humanos, influenciado pelo próprio inimigo, o mundo corrupto que apresenta e oferece para o ser humano as coisas mais horrendas, a permissividade, a leviandade, todas as coisas que o coração do homem tenta pender, o sistema mundano oferece para que o homem caia em desgraça, em deslize e se afasta de Deus. Então se fala do sistema pecaminoso. O diabo é o arqui-inimigo de Deus e que luta contra os homens porque estes são criatura de Deus e o inimigo quer corrompê-lo, destruindo, como diz a Bíblia. O diabo ruge como leão, procurando quem possa tragar. Ele anda rodeando as pessoas. A carne fala da inclinação para o pecado, para a rebelião, para fazer aquilo que desagrada ao Senhor. Em Gálatas capítulo 5 e o versículo, vamos ver aqui o versículo 19. Ora, as obras da carne são conhecidas. São prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a esta, a respeito das quais vos declaro, como já outrora vos preveni, que os que praticam não podem herdar o reino de Deus. O mundo, dependendo do lugar que você estiver, faz muita diferença. Do sistema, no interior, isolado dentro de uma casa, você pode não ser talvez amante das modernidades que vem filtrando pelo sistema maligno para perturbar o espírito, a alma e corromper o homem. O diabo, você pode, pelo Espírito de Deus, na autoridade do nome de Jesus, repreendê-lo, quem sabe, por algum tempo, ele se afastar de você. Mas a carne,
a inclinação para o erro. A carne, nós não temos como expulsá-la. E não adianta onde você fugir, sendo de uma forma ou de outra. A obra da carne, ela pode se manifestar. Talvez em uma área não, mas em outra sim, através de pensamentos que nos leva a atos, a obras. Então a Bíblia diz que para vencermos temos que ser guiados pelo Espírito Santo e assim não cumprireis os desejos da carne. É tanto que no milênio Satanás será preso, milênio quer dizer 1000, então por 1000 anos Satanás vai ser preso, apesar das guerras e os rumores, as coisas que são tão que são hoje tão destacada, a maldade, ela vai ser reprimida, mas o coração do homem vai continuar tendencioso assim, ele não vai ser transformado, não vai deixar de ser inclinado ao erro só porque Satanás vai ser preso. A Bíblia diz que quando o diabo for solto, os homens que estavam sob o governo de Cristo, ou que vão estar sob o senhorio de Cristo, vão se rebelar contra ele, seguindo os convites malignos. Isto é, o homem vai estar sob o governo de Cristo no milênio, este vai obedecer, até porque a Bíblia diz que Jesus regerá com vara de ferro, vai ser castigado quem assim se rebelar. Entretanto, a Bíblia nos diz que no final, que o Satanás for ser preso, o homem vai seguir milhares de milhares, como a areia da praia, vai seguir a Satanás. Isso dizendo que apesar de ter passado um período com Cristo, o coração do homem ainda se inclina para o erro e para o pecado. Então nós precisamos entender que nós temos 3 inimigos, como assim nós colocamos. O mundo, que é um sistema que desagrada a Deus, e todo o dilema que nós vemos hoje da permissividade, do pecado, de todo tipo de situações desagradáveis morais. O diabo, que é um anjo caído, que é chamado de querubim, querubim significa protetor das coisas sagradas, este se tornou Satanás. Então, este é um grande inimigo que perturba a raça humana e até outras criaturas de Deus. Mas a carne, essa natureza inclinativa, essa natureza que leva o homem a ceder à vontade do diabo, se o homem não tivesse essa inclinação, essa natureza herdada de Adão para o pecado, ele conseguiria vencer todas as obras do inimigo, a não ser que ele resolvesse, como Adão e Eva, dar ouvido a Satanás. Mas este o rejeitaria as propostas tanto do mundo como as propostas de Satanás. Observe bem que as tentações que o inimigo lança no nosso caminho está associado àquilo que a nossa carne deseja, pois Satanás sabe que o nosso ponto fraco está na nossa inclinação. Ele tenta o ser humano naquilo que o ser humano já é tendencioso, naquilo que o ser humano já tem inclinação. Se você não fizer as obras da carne, não fará a vontade do diabo e nem a vontade do mundo. Fazendo a vontade da carne, estará agradando o mundo e estará agradando a Satanás. Então o pivô da situação está aí. Sede guiado pelo Espírito, não cumprireis os desejos da carne e não fareis nem o que agrada o diabo e nem o que agrada o mundo. Nesse sentido, nós podemos entender que o nosso maior inimigo, que é a batalha 24 horas, a Bíblia diz, vigiai, por causa da nossa natureza pecaminosa. Porque o inimigo batalha contra a nossa vida, temos que vigiar com ele, porque ele quer nos levar a praticar as obras da carne. A Bíblia diz que aquele que pratica as obras da carne não herda o reino do céu, não entrará no reino do céu. A Bíblia diz que essa natureza, este mal, ele nasce dentro do ser humano, ele externa, ele vem de dentro para fora. Os homicídios,
a prostituição, o adultério, todos os tipos de situações que brota no ser humano, sai de dentro dele, os maus pensamentos, enfim, em Gálatas capítulo 5, a partir do 18, 19, você vai ver também, ali como acabei de ler, em Gálatas capítulo 5, as obras da carne e o fruto do Espírito. Então precisamos ser guiados pelo Espírito para vencermos este inimigo. As outras coisas, tem gente que gosta de uma coisa, não gosta de outra, mas a inclinação da carne todo ser humano tem. Por isso Paulo não diz, sede guiado pelo Espírito para não ser tentado. Não, sede guiado pelo Espírito para não seguir a tentação da carne que está em todo ser humano. Isso estou falando não do físico, mas da natureza pecaminosa adâmica que herdamos a partir do momento que Adão pecou e, sendo representante da raça humana, todos que vieram depois dele herdou essa natureza. Mas Jesus nos dará vitória e mesmo a tentação vindo, nós venceremos. Lembre bem, ser tentado não é pecado. O próprio Cristo foi tentado. Mas, se seguirmos a voz do Espírito Santo, mesmo na tentação, seremos mais do que vencedor. Todo ser humano passa por tentações. A diferença é o que eu vou fazer com essas tentações. O mundo, as pessoas do mundo, as pessoas sem Deus, a tentação vem e ela cumpre com o desejo do seu coração. Aquele que ouve a palavra de Deus e tem um novo nascimento, mesmo que as tentações do velho homem venham, esse segue a voz do Espírito que está dentro dele. A carne batalha de um lado e o Espírito batalha do outro, cada um querendo convencê-lo, lutar, guerreando, esse conflito interno que nós temos. Mas quem vai vencer? Aquele a quem nós alimentamos mais. A natureza pecaminosa, chamada de carne, ou o Espírito, ou a ação do Espírito de Deus em nós. Precisamos dar ouvido à voz do Espírito de Deus que trabalha no nosso espírito, querendo agradar o Senhor. E não a voz da carne, que é a natureza carnal, querendo se alinhar à voz do inimigo e ao sistema mundano, que só pode desagradar ao Senhor. Porque a Bíblia diz que aquele que anda segundo a carne não pode agradar a Deus, o Espírito de Deus não habita naquele que anda segundo a carne, e até diz que quem anda segundo a carne não pertence a Deus. Que Deus abençoe a sua vida, vamos sermos guiados pelo Espírito Santo, sermos obedientes à palavra do Senhor, e não dar ouvido às tentações, mas tome muito cuidado. A carne não se vence repreendendo, se vence crucificando, renunciando, fazendo a vontade de Deus, seguindo a sua palavra. Um forte abraço em Cristo Jesus, nosso Senhor. E digo, compartilhe, não deixe de enviar para os seus amigos.